E aí, o programa de hoje, que é dedicado... Eu prefiro do que E fadinha. é dedicado às vezes. Você quer dizer que você prefere que fadinha, né? Eu vou explicar por que bruxa e não fadinha. Por hoje. quê? Vai explicar? Vou explicar. Então senta aí para você já começar me explicando por que bruxa e não fada. As fadas são boas, gente. Você viu o Pinóquio agora? Você viu o novo Pinóquio? Eu já assisti. Tenho minhas restrições, mas eu gostei. Porque a Disney não dá ponto sem nó, né? Sempre produz muito bem. Mas está lá presente a Fada Azul, que sempre foi o sonho de toda criança conhecer a Fada Azul. E por que é diferente? Eu ainda não assisti, mas eu quero assistir. Com certeza eu vou assistir. Vamos lá. Qual que é a história da bruxa? As mulheres antigamente, já vamos começar começando, né? As mulheres antigamente, Evê, não menstruavam, não dava tempo de menstruar. Então, antes que acontecesse o processo de menstruação, elas já engravidavam. E aí, todo ano, qual que era o papel da mulher? Ela tinha que cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido quando ele voltasse da caça, e ela cuidava ali da plantação, de todos os bens que o marido tinha adquirido. Quer dizer, que não chamava marido na época, né? Mas, enfim, ali da comunidade. E ali, de ano em ano, para festejar, era feito grandes festas em homenagem à deusa. Só que as mulheres que se rebelavam, que não queriam viver direto, prenhas, elas fugiam para a floresta. Quando chegava na floresta, elas tinham que caçar. Elas tinham que fazer trabalhos de homem e de mulher. Aí que elas viravam as bruxas, porque elas viviam das ervas, viviam da natureza e viviam em contato pleno com a natureza. Elas usavam os animais noturnos para caçar, porque como elas não tinham tanta força, elas não conseguiam caçar de dia que nem os homens. Homens usavam cachorros. Mulheres usavam gatos e usavam corujas, animais noturnos que enxergam melhor à noite. Então, as mulheres que viviam na floresta eram consideradas bruxas e elas brigavam com aquele regime patriarcal que havia na época. Sou eu. Ah, entendi. Minha amiga Nani Venâncio, que está aqui, depois ela vai entrar aqui para dar um beijo para vocês, ela também é uma bruxinha boa. Maravilhosa. Então, quando ela quer ser boa. Mas essa é a questão da bruxa. Você já imaginou uma bruxa de TPM, Evê? Não, não quero imaginar. Porque Não como as quero, mulheres não sangravam, as mulheres que sangravam na época, elas morriam. Ai, sangrou, morreu. A bruxa não. A bruxa era a mulher que sangrava todos os meses e a filha da mãe não morria. Sério? Porque ela menstruava, porque ela não engravidava, ela não tinha Entendi. contato com homens. Então, para toda a tribo, para todo mundo, ela era uma mulher amaldiçoada, porque ela sangrava e nem assim a morte queria ela. Entendi. E as outras não sangravam. Por quê? Porque viviam prenhas ou amamentando. Tá, mas você acabou não respondendo, porque quando o padre te chamou de fada, você falou, não, mas eu prefiro ser chamada de bruxa. Justamente. Mas a fada não tem uma imagem boa também, bonitinha? Então, a fada é um ser elemental da natureza, existe sim em outra dimensão que não a nossa, mas o que acontece com a fada? Ela é um ser da natureza, ela não é uma guerreira, ela não é alguém que se rebelou contra um sistema. Ela não usa os elementos da natureza como uma bruxa usa, ela não faz processo Mas ela de pode melhoria ter pra mais poder vida. que a bruxa? Mais poder não, eu diria poderes equivalentes, cada um na sua linha, cada um no Entendi. seu quadrado. Entendi. Somos amigas, trabalhamos juntas, em conjunto, as bruxas e as fadas. Agora, quero deixar bem claro, eu me coloco assim como bruxa porque eu gosto de ervas, gosto de energia, estudo energia e sou rebelada contra o sistema patriarcal. Por isso que eu falo que eu sou bruxa, mas na verdade eu não tenho religião, estudo fenômenos paranormais, aquelas coisas que a gente não consegue entender pela ciência. Assim, gente, não é todo mundo que gosta de erva que é bruxo. Justamente. Porque tem gente que é chegada à erva, mas não é bruxo, Olha. né? Então, assim, a gente tem que pensar bem quando vai falar sobre isso. Mas brincadeiras à parte, o Halloween é uma festa que está acontecendo agora, né? Estamos chegando no final de outubro. E essa festa, ela tem a origem, se não me engano, nos Estados Unidos, ou pelo menos lá se tornou mais popular. O que você pode me dizer disso? Essas festas ligadas a essas energias, essas forças da natureza, elas vêm se transformando e mudando de nome, Evê. Isso existe desde que existe aglomeramento de pessoas. Então, olha, quando se falava na deusa, já se fazia festa para as forças da natureza. Então, isso veio se transformando à medida que a gente vai crescendo, à medida que as coisas vão precisando de outras forças.
Né? Então, começamos a usar o fogo, a gente precisa entender sobre o fogo. Então, cultua-se o deus do fogo. Um monte de gente se queima com isso, né? E a Entendi. gente vai aprendendo. Então, o Halloween é uma resultante de algo que a gente vem aprendendo ao longo desses milhões de anos aí, centenas de anos, desde que mundo é mundo, que existe ser humano aqui encarnado. É só isso. Ok, mas assim, muita gente fala, essa festa está tirando o folclore brasileiro, está tirando uma verdade que é nossa, da nossa origem, da nossa terra. Você concorda com isso? De forma alguma. Na verdade, essas coisas elas são que nem a moda, vai e volta. É tudo a mesma coisa, Evê. É como você enxerga aquela divindade, é como você enxerga a natureza, você muda os nomes e adapta os costumes à cultura do local, ao clima do lugar, à origem. Por exemplo, tem montanha, não tem montanha, é planície, não é planície, tem muita água, não tem. Então, isso é tudo adaptável para que as pessoas vivam melhor. É Entendi. só isso que acontece. E aí muda-se o deus, ou a divindade, ou o tipo de rito que é feito no lugar, por causa do ambiente que se é vivido. Porque tudo é Uhum. feito para que as pessoas vivam melhor. Então não tem essa de roubar. Tudo é tudo uma miscigenação. O que é que está puro hoje em dia, Vê? Não Uhum. tem nada puro, está tudo misturado. As coisas elas vão se misturando. Se você for parar para olhar mesmo, não tem nada puro. Puro era lá na origem, olha lá. Hoje em dia não tem mais. Então não tem esse negócio de roubo, de nada disso. Mas assim, quando você fala, reflete, né, assim, uma festa para crianças, né, que na mentalidade das crianças, né, isso é refletido como uma coisa legal, né, muitas pessoas condenam. Você é de formação evangélica Sim, e você sabe que para muitos evangélicos isso é estar quase que à beira do inferno, com né? Quer dizer, certeza. você está ali já levando a sua criancinha para aquilo, para aquela situação, né? Sim. E, e como você encara isso? Eu, quando era criança, muitas vezes a gente quase não tinha o que comer em casa. Minha mãe era de família muito pobre, a gente foi muito pobre. Passava na frente de festas. Nessa época, a gente era proibido de beber água. A gente não podia aceitar doce, bala, nada, não podia, porque senão a gente ia para o inferno. Então, isso é uma questão de certas religiões, certos dogmas, certas imposições, a qual hoje eu sou contra, são feitas para que a cultura seja perpetuada. Isso é uma questão cultural. Cada povo tem a sua cultura. Tanto é que quem não faz certos tipos de festa em determinadas comunidades é expulso. Então, por exemplo, se você não comunga a Santa Ceia, isso na igreja que eu participava, não comungou a Santa Ceia, você não tem voz ativa dentro da igreja. É ou não é uma festa religiosa, energética, movimentando cultura, movimentando várias coisas ali dentro. Então, quem faz parte daquela religião tem que participar daquele rito. E quem não faz é impedido de fazer. Então, só é uma questão cultural, cada povo tem o seu e é só isso. E dentro de todos os lugares existem pessoas boas e pessoas ruins. Quem usa disso de uma forma boa e quem usa isso de uma forma ruim também. Porque a diferença do veneno e do remédio é a dose. Uhum. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso daí. É o equilíbrio das coisas que manda. Uma pessoa muito bitolada numa religião, muito bitolada num dogma, ela está doente. Uhum. Ela pode causar danos a si e danos a outras pessoas. Então a gente não está falando da coisa em si, está falando da falta de equilíbrio. Sim, dentro da Igreja Católica, né, a gente conhece o processo de Joana d'Arc, que levou ela à fogueira. Sim, Hoje é uma das santas mais populares da Europa e é padroeira da França, né? sim, Então, Santa Joana, ela foi, logo, não demorou muito tempo para que fosse considerada assim pela igreja, né, pela própria igreja. sim. Claro que a gente sabe que dentro da Igreja Católica, como qualquer instituição, você vai ter, vão existir pessoas que pensam de formas diferentes. Então, você tem aquelas pessoas que concordam, que discordam teologicamente na atual eleição. Na atual eleição, você vê dentro da Igreja Católica também padres que pensam de forma bem diferente com Sim, relação ao que vai acontecer, né? sim, E da mesma forma isso acontecia na época, né? sim, Muitos, inclusive sacerdotes e religiosos, foram perseguidos pela Inquisição. O próprio Francisco de Assis teve várias igrejinhas dele que foram construídas que foi colocado fogo nelas, foi colocado no chão, porque não entendia os propósitos dele, não eram entendidos os propósitos dele, né?
Eu, como pesquisei muito Francisco e fiz uma obra teatral durante muitos anos, né, que ficou em cartaz, né, com esse personagem que é Francisco de Assis, eu conheço bem a história e eu costumo dizer que sociologicamente ou antropologicamente, a gente também pode entender que ele vinha de uma família rica. Ele vinha de uma família nobre, que ele abdicou dos seus bens Sim. para se entregar aos pobres, à vida na rua. Porém, ele vinha de uma família abastada e com nome, não é? Isso. E aí o que acontece? Era um Bernardone. Isso também ajudou, né, no processo também, que não foi muito adiantado dele não ir para a fogueira, etc, etc. No caso de Joana d'Arc, é mais ainda pesado o processo, porque ela falava que conversava com pessoas que não estavam aqui, né, no meio. Né? Joana d'Arc conversava, ela ouvia vozes, e de modo especial de Catarina, que a gente acredita ser Santa Catarina de Alexandria, que foi a primeira mártir cristã, né? Era uma princesa egípcia. Né? E que está lá o sarcófago dela no Monte Sinai, no pé do Monte Sinai, no mosteiro dos dedicados de monges ortodoxos, né? Dedicados a ela. Tem até o filme da Luz e Escuridão, uma coisa assim, e que algumas cenas foram gravadas lá, né? Nesse mosteiro, também. Que lá está o sarcófago de Santa Catarina de Alexandria, que dá o nome do estado no Brasil, Santa Catarina, né? Enfim, você acha que realmente ela pode ser caracterizada como bruxa, ou aquilo apenas por ela ter esse processo, ou paranormal, ou mediúnico, seja lá como for, cada um fala de uma forma, é que ela foi encarada como bruxa? Qual a sua visão? Eu não sou especialista em religião, né? Inclusive quero ser, vou começar a estudar, porque agora me deparei com um monte de coisas que eu não conhecia em relação a outras religiões, me interessei muito mais pelo assunto. Mas até onde eu entendo, e por tudo que eu já me deparei com a energia dela, enquanto estava em desdobramento, porque essa minha gana que eu tenho, eu me encosto muito na energia dela, né? O que acontece, vê? A Igreja Católica, ela precisava dar uma acalmada numa situação em determinados períodos da história. Então, só haviam homens. Então, eles elegeram algumas mulheres para serem ícones. Porque no início, a mãe de Jesus, por exemplo, não era ninguém para a Igreja Católica. E depois ela foi vista. Por quê? Porque as mulheres estavam se revoltando. O debate daqui a pouco, padre, o senhor já vai anotando o que ela disse agora, isso senhor, mesmo, né? É isso mesmo. Por debate daqui a pouquinho, vai, diga. Eu adoro colocar essas pimentas aí. Então, o que acontece? Quando a população começa a se revoltar, e a maioria é mulher, apesar de se comportar como minoria, porque isso é uma característica psicológica também, apesar de sermos em maior quantidade, nos comportamos como menor quantidade, a Igreja Católica precisava fazer alguma coisa, precisava se transformar. E o que o padre fala bastante, que eu acho lindo, o padre Cleudon, e por isso que eu gosto dele, porque ele percebe quando a Igreja precisa se transformar. Então, este foi o momento onde eles precisavam eleger mulheres especiais dentro da Igreja Católica, e ela foi uma dessas. Então, ela precisava, como ela era uma lutadora, ela representava uma classe de mulheres lutadoras, então ela foi transformada num ícone. Agora, não era só era várias, inclusive as que seguiam elas, que estavam próximas, tinham muitas, mas que a gente não conhece nem o nome. Eu também defendo a ideia que, antropologicamente, quando a gente analisa a história dessa forma, você vê que muitas coisas são escolhidas pelo povo. Aliás, até hoje. O povo escolhe seus ídolos, escolhe quem ele gosta. E assim acontece. Na época não tinha televisão, não tinha internet, e de repente o povo se comoveu com aquela história e passou a elegê-la. E a igreja, pressionada, segundo muitas análises históricas, teve que acatar e falar, vamos transformar ela em santa logo, porque o povo começou a colocar aquela figura daquela mulher como uma guerreira representante da história da França, que lutava por uma libertação da França. Olha, né? Que coisa linda. Então, é bem revolucionária essa história, né? A gente tem, por exemplo, outras mulheres que tiveram esse poder, mas aí você já vai encontrar num processo da Igreja Evangélica, da Inquisição Evangélica. Gente, a Santa Inquisição Evangélica, ela foi tão forte ou maior que a católica. Na verdade, eles eram em menor quantidade, porque a igreja protestante era menor. Até hoje, o catolicismo ainda representa no Ocidente uma força maior em número de pessoas. Sim. Mas, naquela época, mais ainda.
E então, a gente tem um processo que ele é tão o mais famoso, tão o mais conhecido, que foi das bruxas de Salem. Sim. E que agora no Halloween são muito comentadas, são muito faladas. E foram por pastores protestantes, evangélicos. Acontece que, para a época, primeiro que foram todas de uma vez só, e para a época também, eles não eram tão fortes como a Igreja Católica, não tinham a hierarquia católica, né, que era bem forte para propagar o nome de cada uma delas. Então a gente fala nas bruxas de Salem, mas dificilmente, a não ser quem conhece muito a história, vai falar o nome de cada uma delas. E porque também foram todas de uma vez só, né, colocadas na fogueira. A gente sempre se lembra da Inquisição Católica, mas a Inquisição Protestante, ela teve uma força muito grande, é que eles eram em menor quantidade, né? Então, na verdade, em nome de Deus e de Jesus, sempre ocorreram guerras, julgamentos, tribunais, e isso, gente, é um fato histórico, a gente não está inventando aqui, é um fato, né? E esse tipo de perseguição, entre aspas, né? Você acha que hoje ainda existe veladamente um tribunal que julga e que condena as atitudes de quem acredita nisso? Não, que julgue e que condene não, mas que separe, né? Então, eu me lembro da minha época de pequena que eu era evangélica, e aí eu só usava saião comprido, né? E eu era discriminada porque eu era evangélica. Conforme eu fui crescendo, então os evangélicos foram criando força, e aí eu gostei mais, saí da igreja evangélica, eu gostei mais de estudar sobre essas coisas de espírito, essas Pelo coisas tamanho todas. da saia, não precisa dizer, a gente notou que você eu tenho que saiu, né? aproveitar. Porque se você falou que usava até aqui... Só saião né, até Nani? aqui. Aí agora ela, com certeza, né? Tem que aproveitar. Não tá. Tem que aproveitar. Então, o que acontece, Evê? Eu vivi esse processo de transformação, né? Agora, perseguição existe. E isso é coisa do ser humano. A gente não aprendeu ainda a conviver com o diferente. Porque a gente discrimina cor. Quem é verde, quem é amarelo, sei lá, qualquer cor a gente discrimina com quem a gente vai conversar, a gente discrimina qual Deus o outro crê, a gente discrimina tudo. Quando é que a gente vai evoluir? Quando é que a gente vai crescer? Quando é que a gente vai entender que nós temos um que aprender com o outro, que nós somos uma engrenagem? E que se as engrenagens forem iguais, elas não funcionam. Elas precisam ser diferentes, mas complementares. Então, o que a gente tem que entender? Se tem alguém que eu não me identifico, significa que ela não faz parte da minha engrenagem, mas faz parte de outro. Eu não preciso destruí-la. Porque ela foi um ser criado por Deus e ela é importante na natureza. Então, como o ser assim humano que a gente né? precisa entender. Parece que no coletivo, no pensamento coletivo, a tendência de já julgar e condenar simplesmente porque você está separando alguém, porque o pensamento não coaduna com o seu, é em grande quantidade, gente, Justamente. mesmo em 2022. Mas sabe uma coisa que eu não entendo? Pessoalmente, eu não entendo. É assim, hoje nós estamos aclamando por igualdade social. Né? Hoje é um grito, tanto na mídia, em todos os lugares. Estamos aclamando por igualdade social. Como as pessoas ainda se degladeiam nos campos da religião, Evê? Não é a mesma coisa, não é um separatismo igual. Então, amor. Amor com a pessoa é como ela se relaciona com Deus, com o seu Criador. Eu não quero saber se você gosta de Jesus, se você gosta de Alá, se você trabalha com Ayurveda, se você aplica reiki, se você enfia agulhinha no seu corpo. Eu não quero saber. Você está se sentindo bem, eu não estou invadindo o espaço do outro. Então, tudo isso é pensamento de bruxa. Entendeu? Quando ele fala assim, a fadinha, apesar que eu não sei se ele está mangando de mim ou se ele acha que... Padre, depois eu vou perguntar para ele melhor. Mas às vezes eu acho que assim, chamar de bruxa é uma ofensa, ele é tão educado, né? E aí ele não quer me maltratar, aí já né? apelidou de fada. Aí já apelidou de fada. Mas na verdade, sou bruxa deste ponto de vista. Não concordo com desigualdade, não concordo com desequilíbrio. Se a gente está hoje, 2022, brigando, aclamando igualdade social... A gente não pode discriminar uma pessoa porque ela gosta de Jesus e a outra não e falar que ela vai para o mármore do inferno o resto da eternidade. E qual a diferença? Como é que você pode identificar paranormalidade, de mediunidade, ou é tudo a mesma coisa?
Estão juntinhas, mas não é. A paranormalidade Que você é é um braço. parapsicóloga. Sim, sou parapsicóloga. A paranormalidade é um campo científico. Então, é o que a ciência ainda não conseguiu medir com aparelhos, né? Que entra também o campo mediúnico, porque a ciência também não conseguiu medir com aparelhos. Agora, olha que interessante ver. Se a nossa galáxia está em constante movimento e o rio que eu olho hoje não é o rio que eu olho amanhã, como é que eu vou fazer uma medição científica numa energia tão sutil quanto a nossa? Porque a sua energia de 5 minutos atrás não é a mesma de agora. E para uma comprovação científica, olha a dificuldade que a ciência tem. Eu sou uma das que briga para criar um aparelho para poder medir a aura, poder medir esses campos parapsicológicos, né? Paranormais, digamos assim. Mas a dificuldade é, para ser um processo científico, eu preciso fazer sempre do mesmo jeito, medir sempre do mesmo jeito, para dar sempre o mesmo resultado, ok, está comprovado cientificamente. Mas nós mudamos o tempo todo. E se eu vier aqui agora e fizer para você um fenômeno paranormal, e de repente as luzes se apagarem, de repente eu possa não fazer de novo, porque as luzes influenciam no processo. Então, tudo faz parte do processo. Qual é a dificuldade de se observar um processo paranormal? É que não pode ter luz, porque a luz queima ectoplasma. Nós temos fotos do Chico Xavier, a noiva, famosíssima, espíritos materializados ali com o Chico Xavier e com o Divaldo Franco, lá um médico que foi para realmente falar que o Chico era um mentiroso. Mas qual era o problema? Eles estavam com luzes acesas antes e queima o ectoplasma. Então o Chico não conseguia materializar novamente. Então tudo isso influencia. E aí a gente não consegue fazer aparelhos para medir essas reações paranormais, essa energia tão sutil. Então a falha é nossa ainda de não conseguir. Não é que não exista. O que está passando aí? Passando fotografias e filmes reais feitos em cima do que você está falando. É muito difícil medir, é muito difícil bater uma foto, apesar da foto Kirlian. Eu até tenho em casa a máquina Kirlian. Qualquer dia, se eu desse, eu vou limpar. É que dá um trabalhão danado mexer com aquele negócio. Mas a realidade é que a gente não tem aparelho para medir. Mas a nossa vivência, a nossa convivência, a gente já sabe que acontece. É que a nossa ciência precisa avançar. E a gente precisa avançar como ser humano, a gente precisa evoluir para entender que isso existe. Olha, na hora que uma criança está lá com o bucho virado, quantas pagelanças já não foram feitas por índios maravilhosos, fazendo pagelança, fazendo cantigas, e diz, vira o bucho da criança, a criança vive, e sara a ferida, e cuida da cabeça. Quanta nossa população já não foi ajudada por essas medicinas alternativas, chinesas, por exemplo, e o reiki, quer ver? Você vai falar para mim que o reiki não existe? Não, eu não consigo medir o reiki. Mas ele existe. A bênção, ela se dá em todas as religiões, né? Que é o ato da imposição de mãos, aí você tem o joreina messiânica. Sim. E por aí vai. Então, na verdade, muito ligado à mão, a imposição de mãos, né? Então, a cura está aqui. Isso é. E aí, por que as mãos? Porque é um chakra médio. Na verdade, assim, nós temos 7 chakras maiores no corpo. E aí depois nós temos os chakras médios, que estão nos nossos órgãos sexuais, na sola da mão, na palma da mão e nas solas dos pés. Então, uma forma de projeção fácil é através da palma da mão, que é um chakra médio. Nas pontas dos dedos também tem. Tem processos que você aponta o dedo e faz, porque tem chakras aqui. Agora, esses são os médios. Todos os nossos poros também são chakras, só que são microchakras. Então, nós somos seres de luz, porque os nossos chakras brilham. E quando é que a gente não brilha, Evê? Quando nós temos muitos cordões energéticos negativos, desequilibrados, estamos em desequilíbrio, e aí nós escurecemos, porque os nossos chakras escurecem, estão tampados por esses cordões. Então, a mão é muito fácil de você emanar energia ou captar energia pelas mãos. Qualquer pessoa faz, com um pouquinho de treino faz. E tudo isso que nós estamos falando até agora diz respeito a justamente isso, né? Isso é bruxaria. Aliás, falamos o tempo inteiro, historicamente, sobre isso até agora, nesse processo todo do bloco, né, até agora. Isso. E a gente vai esmiuçar mais a questão de simpatias, de processos, né, no próximo bloco, né? Isso. De ações ligadas a isso. Se você me permitir, eu queria só separar duas indagações, Evê. Olha, a gente está falando de a sua chamada disse feitiçaria, bruxaria, magia negra. Vamos separar a magia negra desse
Balaio. Porque assim, Ah. olha, não existe magia negra e magia branca de fato, porque magia é manipulação de energia. Quando alguém na igreja evangélica ajoelha e faz uma oração para Deus, está manipulando energia, portanto está fazendo magia. Todos fazemos magia. Quando oramos, quando cozinhamos o nosso arroz, estamos transformando uma energia em outro estado da energia. Tudo magia. Agora, a magia negra é uma forma da gente dizer que aquela é uma magia prejudicial. É para destruir, era para causar dor. Então, nós combatemos direto a magia negra. É frontalmente mesmo. Magia negra não é para fazer. É errado. Aos olhos da construção do universo, da construção social e do planeta, é errado. Agora, a feitiçaria tem que ter equilíbrio, claro, porque se tiver desequilíbrio, também cai no erro. Feitiçaria, todos os restos, simpatia, que não deixa de ser magia. Simpatia é magia natural. Essa simpatia que as pessoas compram em banquinha de jornal, gente, que congela o nome do cara no congelador, isso tudo é magia negra. Eu estou aprisionando uma O pessoa. voodoo é magia negra? Você não vai responder agora. Ok, Você vai responder depois, no segundo bloco. Ok. E assim, gente, muita gente me pergunta, e quando a gente divulgou, né, que a gente ia fazer um debate sobre isso, sobre quem é contra, quem é a favor, que a gente vai ter no próximo bloco, né? Os sacerdotes também, né, falando a respeito. Então, muita gente citou, por exemplo, sobre essas coisas que tem em postes, né? Os Que videntes as de pessoas poste. colocam nos postes, né? Aqui perto tinha um outro dia que eu até me interessei, Nani, que foi... Não, sério, que estava assim, se Traga o você seu perdeu o seu amor, me procure, porque, assim, você, num prazo de 2 anos, pode ter de volta ou vai esquecer. Eu falei, bom, mas aí... Em 2 anos. Admitir. Não. Se a pessoa em 2 anos não esquecer também, não toma vergonha na sua cara.